Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Por Dentro da Pós, programa este composto por professores e tutores da pós-graduação da Uninter. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Dias, trabalho na coordenação dos cursos da área de educação e hoje eu estou aqui neste mês de outubro para falarmos um pouquinho mais, em comemoração aí ao Dia das Crianças, para falarmos um pouco sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil. Então, para você que tem aí criança em casa, independente da idade, o brincar é sempre muito importante. Até para nós adultos, o brincar é sempre muito bom. E para este papo de hoje, eu tenho aqui presente no estúdio como meu convidado o professor William Maia, que é professor também lá da pós-graduação, e ele veio contribuir aí com esse programa de hoje. O professor William, então, é formado em licenciatura em Educação Física, é especialista em Educação Física Escolar e formação docente para EAD. Professor William, sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Grande prazer, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, principalmente na formação das nossas crianças, e é sempre um grande prazer. Obrigada, William. Exatamente como o professor comentou, as nossas crianças é o futuro nosso, Então é muito importante nós debatermos questões relacionadas ao bom desenvolvimento dessas crianças. E o brincar é muito importante nisso, professor? Vamos começar então pelo começo, como diziam. O que seria o brincar, então, para as crianças? Enfim, o ato de brincar, o que seria? É uma pergunta muito interessante e bastante importante para a gente saber o conceito exato do que é brincar. Tem vários conceitos, tem várias visões, várias formas, várias linhas de pesquisa, mas eu gosto de ir pelo que nós conceituamos na educação física. O que é o brincar? O brincar é uma ação individual, uma ação muito natural da criança, que envolve a ludicidade, e que ela busca ali um momento de diversão, de forma que não necessariamente possua regras, não necessariamente siga um roteiro, Esse brincar, ele sempre está associado à cultura da criança, à cultura da sua família, à cultura da região que ela vive. Então, é um momento de descontração, mas de forma autônoma, sem regras, sem alguém ali conduzindo aquela atividade. É um momento da criança, É um momento que ela brinca com ela mesma, ou pode envolver um brinquedo, pode envolver um amigo, ou vários amigos. A própria criatividade. A própria criatividade, exatamente. Mas a grande questão é uma ação individual, é uma questão da criança com ela mesma, de forma bem autônoma, que espontânea, exatamente. Esse é o conceito de brincar, é ela fazer uma atividade de forma lúdica que ela esteja conduzindo. É interessante, agora eu vou falar um pouquinho como pedagoga, que eu também estou presente também nessa área da educação infantil. E realmente, como o professor William comentou, o brincar é nós observarmos a criança, muitas vezes, na nossa infância, professor? Brincar ali com um graveto de árvore, brincar com a própria bola ou brincar com um brinquedo específico, mas é o momento em que ela se liberta muitas vezes, em que traz ali a criatividade, aquela questão lúdica, inventa histórias, é onde a gente consegue, nós enquanto pais, até mesmo professores, a gente consegue observar até que ponto a criança leva a criatividade. E é muito importante observar esses momentos, professor? Porque Sim. Muitas vezes é onde a gente pega algumas questões que a gente precisa, de fato, observar e é onde acho que entra a questão do desenvolvimento saudável de uma criança. Exato, até simulações de situação, A criança tende a simular situações, simular que às vezes ela é o pai, a mãe, e até nesses momentos é a hora de observar alguns comportamentos que podem aparecer, que podem sugerir outras coisas, que podem sugerir um outro tipo de apoio àquela criança. Então, também é um momento de bastante observação para nós, que não estamos envolvidos diretamente naquela atividade, para a gente conseguir ter uma noção do que está acontecendo naquele momento em relação ao desenvolvimento, em relação não só ao desenvolvimento motor, mas o desenvolvimento afetivo-social e afins. É muito importante também não só a criança brincar, mas os pais, os responsáveis também observarem essa ação. Exatamente. E nós sabemos que existe aí uma questão de jogo e brincadeira, professor?
E também, dentro dessa questão, existe uma diferença. Sim. Entre uma e outra. Explica um pouquinho pra gente sobre essa diferença. Muitas vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, principalmente os pais, mães responsáveis por aquela criança, acha que a criança está brincando, ela está jogando. Mas não necessariamente. O jogo, o esporte e a brincadeira, ela tem conceitos diferentes, como a gente falou. A brincadeira é algo espontâneo, sem muitas regras, sem alguém conduzindo, é um momento mais autônomo da criança, enquanto o jogo, ele envolve a brincadeira, ele envolve o lúdico também, mas ele é algo direcionado, né? Ele tem regras, tem alguém ali conduzindo aquele momento, aquela brincadeira, é algo que tem um objetivo, não é somente um momento de descontração. E aí, o jogo pode ser usado como um pré-desportivo para ensinar fundamentos de esporte, para ensinar fundamentos de jogos maiores, de esportes pré-definidos, como pode ser algo ali para você desenvolver uma valência motora, uma habilidade motora, tentar influenciar no desenvolvimento positivo de uma capacidade motora. Então, o jogo ele é mais direcionado, né? Geralmente, o jogo é mais usado no contexto escolar, né? Enquanto a brincadeira é usado nos momentos ali de um intervalo ou no momento em casa, que é muito importante também. Mas o jogo, ele é algo com regras, ele é algo com alguém conduzindo, ele é algo bem definido, com objetivo, diferente da brincadeira. A brincadeira nem sempre tem um objetivo, nem sempre tem alguém conduzindo, nem sempre tem um grupo de pessoas, às vezes é individual. O jogo não. O jogo ele envolve um grupo, ele tem uma condução, ele tem um objetivo. Não que a criança não possa brincar de jogar, né, professor? Exato. Muita gente deve conhecer aquele jogo que já é antigo, mas ainda é presente em muitos contextos familiares que se brincam aí com as famílias, que é o Imagem-Ação, não sei se o professor lembra. Sim. Que é um jogo que não deixa de ser uma brincadeira, que eu particularmente já brinquei tanto com o meu filho de 8 anos e com crianças um pouco maiores que eles e até mesmo com adultos, né? Com pessoas 30 a mais, né? Não vamos definir idade aqui, né, professor? Exato. Mas uma brincadeira aí que abrange aí 30, 40, 50 a mais, a família inteira pode brincar. É uma brincadeira, mas é um jogo que se tem regras, né? Exato. Então, né, está jogando, está brincando. Sim, a criança pode brincar e jogar, mas é como o professor comentou, existem as regras. Isso me traz uma memória bem recente, porque é um tema que esteve presente na minha dissertação de mestrado, essa diferença do jogo e do game, no caso, né? Um pouquinho diferente, aí uma outra perspectiva, mas eu me lembro bem essa questão do jogo, né? As regras implícitas ali, a questão da pontuação, né? De você ganhar ou perder, que isso também tem uma influência boa na vida da criança, né? E a gente fala na educação física que nem toda brincadeira é um jogo, mas todo jogo lúdico é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, muito bem colocado pela professora, quando a gente diz que há diferenças entre o jogo, há diferenças entre o game, mas é tudo muito interligado, é muito próximo, né? São pequenos detalhes, mas muitas vezes, por meio do jogo, você consegue desenvolver talvez uma habilidade motora, talvez influenciar no desenvolvimento ali da relação afetivo-social entre as crianças, né? A forma que ela socializa. Então, é muito importante que essa brincadeira e esse jogo, apesar de ser coisas um pouco distintas, sejam trabalhados juntos, né? Um jogo, não tem como um jogo não ser divertido, não ser lúdico, né? Então a gente tem que entender que nem toda brincadeira é um jogo, mas todo jogo que usa da ludicidade é uma brincadeira. Sim, exatamente. E falando aí um pouquinho sobre o desenvolvimento integral da criança, qual que é a importância da brincadeira nesse desenvolvimento? Quando a gente fala sobre a brincadeira, sobre o ato de brincar, principalmente para professores de educação física ou pessoas que são mais ligadas ao mundo da educação física, a gente muitas vezes vê aquela questão só do desenvolvimento motor. A pessoa pensa que só tem uma influência no desenvolvimento motor. O que de fato acontece, óbvio, né? A maioria dos jogos envolve elementos corporais, então você vai ter um desenvolvimento motor, você vai contribuir para o desenvolvimento motor daquela criança, de acordo com a idade dela, de acordo com o objetivo que ela tem, né? Porque o desenvolvimento não é igual para toda a faixa etária, então, dependendo da faixa etária, você vai com certeza influenciar dentro dos objetivos que você tem para o desenvolvimento motor. Mas a brincadeira ela influencia em muito mais do que isso, né? Quando a gente fala que o desenvolvimento integral, nós estamos falando também de uma interação com o ambiente, né? Quando eu falei lá atrás que a brincadeira ela envolve muitas vezes o contexto cultural, o contexto familiar, o contexto cultural da região que a criança convive, né? Também está
influenciando nesse desenvolvimento da relação da criança com o ambiente. Então isso é fundamental que ela possa brincar para justamente interagir com mais elementos da sua própria cultura. E até mesmo com outras culturas, Exatamente. né? Agregar outras culturas, que se torna aí uma fonte de conhecimento para a criança também, né? E aí vem o outro desenvolvimento, que é o desenvolvimento afetivo social. A partir do momento que você consegue fazer com que a criança interaja com outras crianças, com outros contextos, com outras culturas, você causa exatamente esse desenvolvimento. De respeitar a cultura do outro, de saber que existem culturas diferentes, meios diferentes, vivências diferentes. E isso é fundamental no desenvolvimento da criança. Não só a relação do desenvolvimento motor, mas também vamos desenvolver motoramente, afetivamente, socialmente, essa relação com o ambiente, né, promover o desenvolvimento da criatividade, deixar a criança brincar, né, muitas vezes eu já me deparei com algumas situações onde não é permitido, não vamos deixar a criança brincar, não é bem assim, né, a criança precisa brincar para que haja esses desenvolvimentos. Óbvio, dentro da escola a gente consegue fazer um trabalho mais direcionado, um trabalho mais específico, mas não substitui exatamente o papel do brincar. Então, para uma criança que não brinca, que é limitada nesse sentido, né, de não brincar, de não poder ter esse espaço, esse tempo de forma mais autônoma, com certeza a gente vai ver problemas no desenvolvimento motor, afetivo social e também a relação dela com o ambiente, a relação dela com a cultura e com a cultura de outras pessoas. Até porque quando a gente fala em desenvolvimento integral, é bem isso, né, professor? Quando abrange todas as esferas. A questão social, da criança se socializar com outras de maneira saudável, né? Não que não vão estar presentes atritos algumas vezes ou algumas discordâncias. Mas daí a maneira em que a criança lida com isso, né? A questão social, a questão de outras culturas, que ela aprende por meio de outras culturas. E eu também concordo, quando a gente vê que uma criança não brinca ou ela não tem interesse em brincar, existe algum problema por trás disso, né, professor? Com certeza. Que tipo de problemas que, de repente, se a gente notar, quem tem filho, enfim, ó, até mesmo o professor, notar que a criança não está interagindo com uma brincadeira ou não tem muito interesse em brincar, o que é bom a gente prestar atenção? Tem um leque muito grande, né, em relação a essa ação da criança não querer brincar, da criança não se interessar pela brincadeira. Mas, por exemplo, dos mais básicos, nós podemos dizer problemas de socialização, problemas reais de socialização. Ela não tem essa vivência, ela não sabe como lidar com outras crianças, com outras pessoas, com outros indivíduos, então já é alguma coisa a se observar, e aí nós podemos até pegar outras síndromes, algumas questões relacionadas à aprendizagem, né? Podemos identificar, por exemplo, alguma relação com autismo, com TDAH, muitas vezes, né, que são algumas síndromes que fazem a criança se isolar, né, porque não se compreende, não consegue se entender, não consegue se ver no meio daquele contexto, daquele ambiente, né, não se sente parte daquilo. Então é muito importante que nós consigamos observar quando a criança não tem essa vontade de brincar, não é natural, né? Alguns estudos dizem que a brincadeira, que o brincar faz parte da criança desde o início. A criança brinca desde sempre. Então, se a criança não está interessada na brincadeira, é porque alguma coisa está influenciando de forma negativa nesse contexto. Então, porque não é natural. Então, a gente precisa sim estar observando e, se a gente perceber que é um comportamento muito recorrente, muito forte, buscar um profissional qualificado para que a gente possa observar e entender o que está acontecendo. E principalmente para entender, né, o motivo, porque provavelmente tem algum motivo por trás dessa criança não ter esse despertar para o brincar, né? Porque como o professor comentou, é natural que a gente tenha crianças em casas. Eu sempre brinco, né? Se meu filho está aprontando, entre aspas, é porque está saudável, está sadio. Então é muito natural que a gente veja a criança ali sempre atrás de uma bola, sempre atrás de uma boneca, sempre atrás de outras crianças para brincar. Isso é o saudável. Então, claro, de repente, alguns tipos de brincadeira não desperta a curiosidade de determinadas crianças. Exato. E tá tudo bem, né? Como diz o ditado, é sobre isso e tá tudo bem, né? A gente tem que também entender que existem preferências. Mas também a zero vontade de brincar. Ou a questão recorrente,
aí a gente pode observar e talvez se preocupar um pouquinho mais. Porque pode acontecer aí situações, né? A gente está falando isso como um alerta, né, professor? Não é nada para assustar, mas existe, assim, estudos, né, que comprovam, como o professor comentou, que é necessário observar crianças que não têm esse interesse de brincar, porque daí deve ter alguma, não vamos dizer falha, mas deve estar acontecendo alguma coisa em alguma parte do desenvolvimento integral que é necessário o professor de educação física, o professor de sala de aula, os pais em casa observar. Né? Acho que até mesmo a reação da criança no momento que está indo brincar também acho que é importante observar, né? Porque podem ser N situações que levem a esse desinteresse. Nem tudo vai ser uma dificuldade de aprendizagem, nem tudo vai ser uma dificuldade de desenvolvimento. Né? Como bem a professora pontuou, há preferências. Né? A criança pode não se interessar por um grupo X de crianças, por algum motivo que a gente não percebeu, alguma perspectiva dela, mas isso quando se torna recorrente, quando é algo que a gente vê que nada desperta, aí liga-se esse ponto de atenção, né? Porque aí a gente vai ter que investigar o que está acontecendo, qual é o ponto, qual é a perspectiva da criança, entender o que está, o contexto dela para tentar superar essa dificuldade e evitar danos maiores ou danos de fato no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento integral da criança. Ou que tragam prejuízos futuros, né? Exato. Porque às vezes naquele momento é tão sutil aquela falta de vontade que passa desapercebido. Mas é interessante sempre acompanhar para que não venham os problemas futuros, né? E observar também de forma pontual. Como o professor comentou, o desenvolvimento integral ele é composto por diversos tipos de desenvolvimento. Então, prestar atenção. De repente, está só ali na questão da afetividade ou do grupo que ela está composta, que ela está inserida, né? Então, são N situações que é relevante a gente prestar atenção. E né? às vezes são situações pequenas que a gente consegue identificar de forma rápida e evita que futuramente galgue para algo maior, desenvolva algo que a gente talvez seja muito mais difícil de lidar na vida adulta, que é mais complicado, Sim. né? Então, a observação realmente é o caminho para a gente poder ajudar e também não se desesperar por qualquer situação, saber definir aonde a gente tem que ter atenção e aonde a gente pode olhar e falar, não, é uma coisinha mais pequenininha, algo pontual, que a gente pode superar aqui mesmo e vai ficar tudo certo. E até porque, às vezes, por meio de uma conversa, né, professor, a professora em sala de aula, até mesmo os pais em casa, né, conversar com seus filhos, conversar com o seu aluno, o que está acontecendo, aconteceu alguma coisa ali com os seus pares em sala de aula, algum conflito, algum desinteresse por conta de algo específico, ou os pais em casa, tem alguma coisa aborrecendo na escola, porque a gente vê tanto falar em bullying, nossa, se a gente for puxar quanta coisa traz, né, professora? A gente passa aqui à tarde comentando sobre tudo que envolve o desenvolvimento integral de uma criança. Então, de repente, é importante prestar atenção, principalmente os pais. Solta a criança para brincar, mas fica de olho, não só por questões de cuidados físicos, né, para não cair, não se machucar ou não bater alguma coisa, não quebrar a janela do vizinho com a bola, né? Porque eu sempre presto atenção nisso. Tá empolgado com a bola, é natural que às vezes joga, chuta mais forte. Então, não só prestar nessas questões físicas, né? Mas prestar atenção ali à forma que a criança brinca. Às vezes, no momento de uma brincadeira, né? Quantas vezes a gente vê lá a menina com o bebê no colo, com a boneca no colo, brincando de ser o quê? De ser a própria mãe dela, né? Imitando os adultos. A gente percebe muito essa relação desse repetir o que eles veem dos adultos. Então, é bom prestar atenção. De repente, é numa dessa, né, professor, que a gente pega alguma coisa. Opa, meu filho ou minha filha está imitando eu ou o pai. Nossa, mas será que de fato eu faço dessa forma? Então, deixa eu prestar um pouquinho mais atenção. Então, veja o quão amplo é essa questão da brincadeira e o quão rico, né, esse momento. Certeza. Não só para a relação entre pai, mãe e filho, relação professor, relação coleguinhas e que vai contribuir aí no desenvolvimento integral dessa criança e tornar aí um adulto muito mais saudável. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, eu e o professor William, para continuarmos com esse papo. Até já!
Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado, para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltamos a apresentar o Por Dentro da Pós. Sejam bem-vindos novamente. Para quem chegou agora, eu sou a professora Joyce Dias. Estou aqui hoje com o meu convidado, o professor William Maia, que é professor de Educação Física, também é professor lá da nossa pós-graduação. E nós estamos falando sobre a importância do brincar no desenvolvimento da criança. E vamos dar sequência aí nesse papo. E entrando agora um pouquinho num assunto que está bem presente no nosso contexto,
praticamente em 100% aí das casas, que é a questão da tecnologia. A gente sabe que esse mundo tecnológico aí nos abraçou, né? É bem difícil, né, professor, não ter uma criança que não se interesse pelo celular ou pelo computador. Até nós, pais, né? A gente não vive sem o nosso celular. Com certeza. Quantas vezes a gente está atrasado, mas, poxa vida, esqueci meu celular, preciso voltar, porque a gente carrega a vida naquele aparelho, né? E não, né, diferente, as crianças estão vindo aí de uma geração que tem o mesmo interesse, que tem a mesma curiosidade de estar ali com o aparelho, com o aparato tecnológico na mão, né, diferentes jogos, aplicativos. Então, a gente sabe que isso está presente e eu queria perguntar para o professor William, até que ponto isso interfere, até que ponto isso é saudável, se... Não vamos dizer se é permitido ou não, porque eu acho que não nos cabe julgar se é permitido ou não, né, professor? Mas até que ponto é saudável ou interfere de alguma forma no desenvolvimento da criança? Veja, até a introdução que você já nos passou foi muito pertinente no sentido que nós vivemos numa sociedade globalizada. Não existe mais a geração atual de crianças que estão nascendo, já nascem mergulhadas no mundo digital, né? Não é como... Elas já nascem e já são postadas nas redes sociais, a gente sabe disso, né, gente? As pessoas conhecem o bebê minutos depois que nasceu. E muitas já nascem com o seu perfil no Instagram, por exemplo. Pronto, né? Exatamente. Então, não tem mais como fugir. Não é que nem nós, eu pelo menos tenho 30 anos, então eu nasci e vi essa transição. Essa evolução. Né? A gente passou por essa geração toda, né, professor? Eu sempre brinco, eu tenho orgulho da minha geração. Eu sou 30 a mais também, a gente passou por toda essa... E a gente viu isso acontecer. Exato. Né? E a gente teve essa opção de ter esse contato um pouco mais longe e continuar a nossa vida no ritmo que sempre estava, lá na adolescência, na infância, e depois aproximar da tecnologia. As nossas crianças não têm mais essa opção, já nascem mergulhadas nesse mundo digital. Então, para você, pai e mãe que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não tem mais como fugir, não tem mais como correr. Então, em algum momento, seu filho, sua filha vai despertar esse interesse pela tecnologia e com certeza vai ser cada vez mais cedo daqui para frente. Não é o inimigo que todo mundo acha que é, né? A tecnologia, ela sim tem os seus riscos, a gente sabe disso. Por exemplo, quando é demais, que eu sempre falo, tudo depende da dose. Sim. Né? Se o convívio com a tecnologia está excedendo um limite saudável, como eu vou saber isso? É quando a criança não quer mais brincar, quando a criança não quer mais estar interagindo com outras crianças, quando ela não quer mais fazer nenhum tipo de atividade que envolva movimento. E aí a gente pode ligar o alerta. Esse convívio com a tecnologia não está sendo saudável. Está estimulando talvez uma obesidade muito cedo, está estimulando um sedentarismo muito precoce. Então esse é o ponto de partida para a gente entender até onde vai a nossa permissão, digamos assim, para o acesso à tecnologia. Mas a tecnologia também traz muitos benefícios, né? Principalmente em relação ali a brincadeiras ou jogos com crianças à distância. Às vezes, né, a gente viu muito na pandemia, as escolas fecharam, as coisas fecharam e as crianças não tinham mais aquele convívio com os amiguinhos e a tecnologia veio para aproximar de novo essas crianças, esses alunos. Então, sim, tem os seus benefícios. Como disse, tudo é demais, não é bom. Então, é interessante que sempre os pais estejam, de fato, acompanhando seus filhos e definindo limites. Não vai fugir do aluno, da criança se interessar pelo videogame, pelo computador, pelo celular. Não vai ter como impedir esse acesso, muitas vezes. Talvez você postergue, né? Não, tá muito jovem, talvez você consiga postergar, mas em algum momento essa criança vai ter esse acesso. Então, definir limites, definir horários, estimular a criança para brincar com outras crianças, para ter o seu momento de brincadeira, levar essas crianças para ambientes diferentes. Né? Muitas vezes, final de semana, eu estou cansado, vou largar o celular ali na mão do meu filho que está tudo certo, vai distraí-lo por algumas horas e eu vou poder descansar. Faz um esforcinho, pega seu filho, leva para um parque, leva para um parque de diversões, estimula ele a fazer essa brincadeira. Ou compra um brinquedo, compra alguma coisa e brinca junto, né? Possibilidades são inúmeras para que a gente possa conviver de forma saudável com a tecnologia. Não vamos conseguir impedir que ela chegue até as crianças, mas dá
para conviver, né, de forma saudável com a tecnologia. Ela também é benéfica. A gente tem que parar com essa ideia de que é o inimigo, nossa, que é um grande vilão no desenvolvimento infantil. Não. A tecnologia, inclusive, pode ajudar no desenvolvimento infantil, em questões de criatividade, em questão de até de lidar com tecnologias, de aprender a mexer, a lidar, a mexer, a estruturar essa convivência com a tecnologia, porque ela vai precisar daqui para frente. Ela vai precisar na vida adulta saber mexer no computador, mexer no celular. Então, ela vai trazer esse convívio, vai trazer muitos frutos benéficos. Mas quem define quando vai ser malefício e benefício é o pai da criança, é a mãe da criança, é a escola, né? A gente tem que aprender a botar limites. Talvez seja esse momento que está dando mais problema ultimamente. A gente não está conseguindo botar limites. O problema em si não é a tecnologia em si, né? São os limites, são ali as questões, as barreiras que você coloca. Não é necessário pôr uma barreira, bloquear, negar. Até porque, né, professora, algo importante de se comentar, a questão da tecnologia, ela está presente na BNCC, né, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que faz ali todo um norte dessa questão. E a tecnologia está muito presente, assim como a brincadeira, o lúdico também está presente. Então, ambas estão ali fortalecendo a questão da promoção de conhecimento. Então, veja, como o professor comentou desde o início, o brincar promove conhecimento, mas a tecnologia também é uma ferramenta importante nessa promoção do conhecimento. Então, a partir do momento que nós temos um documento que norteia nós professores universitários também, porque a gente também precisa desse conhecimento, dessa base comum curricular, mesmo que ela esteja destinada ali para a educação básica, até para a gente elaborar os nossos materiais, né, que vão formar professores. Então, tanto a tecnologia quanto a questão do lúdico e da própria brincadeira, ela é citada nesse documento como algo importante no desenvolvimento integral da criança. Então, aqui nós não estamos falando que a tecnologia, como o professor comentou, é um vilão, e sim, ele é um aliado, desde que ela esteja bem equilibrada e ligada ao conhecimento de fato, a promoção do conhecimento. E daí você, pai, mãe, até mesmo professor, eu tenho o meu pequeno em casa de 8 anos, ele tem o celular dele, ele tem o momento em que ele senta, eu vou jogar online, ele pega o amiguinho que morava, que era nosso vizinho, agora ele mudou de bairro e eu vejo que os dois estão jogando juntos. É mais um momento para a gente ficar de olho, prestando atenção, ouvindo, de que forma ele interage. É ali naquele momento que você pega o linguajar que a criança está usando no momento de brincar. Eu sempre falo, né? A minha mãe sempre fala para mim, será que o Pedro não está jogando lá? Mas é o momento que eu mais presto atenção, a forma como ele interage com o amigo, mesmo que online. Uhum. Outra questão muito importante, o Pedro chega em casa e diz para mim, mamãe, eu tenho tarefa, pega seu caderno, a mamãe aqui fala, né? A ultrapassada dele, não, é no ambiente virtual de aprendizagem. Ele também tem um AVA, também tem um ambiente virtual que ele posta a lição, que ele faz os desafios por meio dos joguinhos, matemática, ciências, história, todos por meio de jogos. Então, poxa vida, se a lição de casa do meu filho está vindo por meio de uma tecnologia, de um ambiente virtual de aprendizagem, é mais que comprovado que a tecnologia, sim, traz benefícios, promove conhecimento. A única coisa que tem que saber, né, professor, é dosar. É dosar, exato. Tanto que, como bem citado, na BNCC, as duas coisas são citadas, por quê? Porque estão em equilíbrio. A gente precisa saber dosar e precisa saber equilibrar. Né? Um fato curioso é que até na educação física, que é uma aula corporal, né, já tem algumas tecnologias, alguns aplicativos que nós podemos usar durante a aula para deixar a aula mais interativa, para deixar a aula com um contexto um pouco mais próximo dessa geração que tanto tem uma relação forte com a tecnologia. Então, veja, não tem mais como a gente limitar, bloquear, não vai dar certo e não vai trazer benefícios, resultados benéficos. E sim, a gente tem que saber dosar para que a criança consiga se desenvolver nesse mundo que exige a tecnologia, mas que não deixe de lado nenhuma especificidade do seu desenvolvimento. Exatamente. Voltando a falar sobre o brincar, né, a brincadeira mesmo, a questão lúdica, é só lá no espaço escolar, o professor até comentou um pouquinho no início, né, do brincar em qualquer lugar. Não é só na escola, então, que a criança tem que
desenvolver alguma brincadeira ou tem que interagir por meio da brincadeira? Qualquer lugar acho que é lugar para se brincar. Qualquer lugar é lugar. Quando a gente fala da escola, nós estamos falando que é o espaço mais apropriado para você fazer um jogo, para você realizar um prédio esportivo, para você realizar uma atividade corporal que tenha um objetivo claro, né? Para desenvolver uma habilidade motora X, Y, Z, que tem um objetivo muito claro e muito específico. Mas quando a gente fala do brincar, que é uma questão um pouco mais natural da criança, qualquer espaço é espaço. Não é só a escola. A criança, sim, deve brincar na escola também, obviamente, né? Nos momentos que for permitido, mas que ela tem que ter essa interação com seus colegas de escola, isso é muito importante e não é, nem é o fato que nós estamos discutindo. Mas, quando a gente fala em brincadeira, um parque de diversões é um ambiente maravilhoso. Um parque, como nós que estamos em Curitiba, temos bastante parques Sim. por aí, é um ambiente que deve ser usado para que a criança brinque. Em casa, né? Por que não? Vou brincar em casa, também é necessário. Muitas vezes a gente tem contato com muitos pais que têm essa ideia que é só na escola que vai acontecer esse momento. Não, é muito importante que o pai possa estimular essa brincadeira em casa, possa levar a criança para outros ambientes para que ela possa exercitar esse momento de brincar, ou ainda respeitar a criança no momento que ela está brincando sozinha em casa, ali, tranquilinha. Observar sempre é indicado, né? Mas saber que ela vai ter um momento dela ali mesmo. Então não é só na escola que esse momento acontece e nem deve, né? Esse momento de brincar, esse estímulo ao brincar, ele deve ser proporcionado em diversos ambientes diferentes. Inclusive juntamente com os pais, né? Os pais criando ali brincadeiras também, né? Não só criando, mas é muito interessante que o pai também pesquise brincadeiras que ele possa executar com a criança, que ele possa realizar junto com a criança, sei lá, né? No momento das férias, fazer uma gincana em casa, já acompanhei alguns pais que realizam essa atividade. Então, conhecimento e alternativas e caminhos para cumprir isso não falta, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa estar mais inteirado e saber que não é só a escola. Esse é o grande passo. Saber que não é só a escola que vai proporcionar esse momento da brincadeira, mas que a criança ela pode e deve brincar em diversos espaços, em diversos ambientes, para que a gente consiga incluir a brincadeira num espaço de desenvolvimento de fato integral. Porque quando a gente fala em desenvolvimento integral, como nós já falamos no primeiro bloco, não é só isso, não é só pensando no contexto escolar. O desenvolvimento integral ele depende também do contexto de casa, né? No contexto próprio da criança, familiar, exatamente. Então, não é só na escola. A gente deixa bem claro isso, não é só na escola. Brinque com o seu filho, brinque com a sua filha, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, estimule a brincadeira, porque é extremamente importante para ela. Exatamente. Professor, o brincar e o ócio são diferentes, são semelhantes? São semelhantes, mas não são a mesma coisa, né? São contextos distintos também. O ócio, ele também é importante, né? Quem não gosta, vamos dizer, né, para os adultos, quem não gosta de chegar depois de um dia de trabalho muito pesado e, sei lá, sentar no sofá, comer alguma guloseima e ficar lá sem fazer nada, só existindo, mexendo, né? No celular. Mexendo no celular. Que agora a nossa vida adulta, às vezes é isso, né? Esses dias chuvosos de Curitiba, quem não ficou... Ou assistindo um filme no streaming, assistindo um jogo. Exato. É muito importante esse momento. E não é só para o adulto que trabalha, que tem uma carga de trabalho muito grande. Para a criança também. Porque às vezes o contexto escolar ele também é pesado, né? Sim. Principalmente aquelas crianças que têm alguma dificuldade de aprendizado. Quem não, né? Eu mesmo, de 30 anos, eu tenho dificuldade muito grande com matemática. Somos dois, é algo então. que eu não gosto muito, sei que é importante, claro, mas tenho essa dificuldade. Então, imagine a criança com essa dificuldade em uma disciplina específica, em alguma coisa, o contexto ali, o dia a dia escolar, ele pode se tornar pesado. E também é importante que essa criança, sei lá, nos dias que ela quiser, né, e puder, obviamente, depois de um dia muito pesado, parar um pouco, respirar, ficar ali só existindo, que nem eu brinco, né? Muitas vezes a gente só quer existir. E não tem problema. O ócio, ele é benéfico desde que controlado também. Ele só não pode substituir os momentos de brincadeira, substituir os momentos que a criança tem que estudar, não é a mesma coisa, né? Apesar de ser muito parecido, o ócio tem o objetivo de ser divertido,
Não necessariamente. A brincadeira geralmente tem. E aí também não confundir. Porque às vezes a criança está lá brincando, o pai olha, não está fazendo nada. Não, pera lá, ela está brincando. Então são dois conceitos completamente distintos que nós devemos entender. O ócio, ele existe e é necessário. Dosado, sempre em equilíbrio. E a brincadeira, ela é algo diferente, ela é um momento que a criança está ativa, é um momento que a criança está de fato brincando, que a criança realmente está fazendo uma ação. Indiferente se ela é já voltada para o jogo, se ela é de fato uma brincadeira autônoma, mas ela está fazendo uma ação, seja corpórea, seja cognitiva, mas ela está realizando uma ação. O ócio não. O ócio, a criança está ali e ela vai ficar ali existindo, vai ficar na dela, e também é importante esse momento. Que não deixa, é isso que eu ia comentar, que não deixa de ser importante, Exato. né? Quantos momentos aí, quantas vezes no ócio é que a gente consegue organizar as nossas ideias, pensar no dia seguinte, né? Que esse atropelo Exato. que a gente tem de vida. Deixa eu parar aqui no meu ócio e organizar o meu dia, pensar aí nós mulheres, pensarmos na roupa que vai vestir, o que eu preciso lá separar para a lancheira do meu filho, para o meu marido, ou o que eu preciso reservar ali para o meu trabalho no dia seguinte. É nesse momento do ócio que a gente consegue. Ou até mesmo não pensar em nada, que também não deixa de ser saudável, né? Muitas vezes a gente fala sobre a brincadeira, sobre o tempo de ócio, e na nossa cabeça vem muito a criança. Mas não, esse tempo também é importante para você que está aí nos ouvindo, que é o adulto da situação. Também é importante esse momento do ócio, é importante esse momento de diversão. Talvez não seja brincando, talvez não seja num contexto de brincar. Ou sendo também, né, ou sendo também, porque não? Você também se diverte brincando, às vezes com os filhos, às vezes com os amigos, né? Mas a gente precisa cuidar desses momentos enquanto adulto também, para que a gente preserve a saúde mental, Exato. Que é tão falada atualmente. E pouco cuidada ainda. Pouco cuidado. É Exato. muito importante isso. Cuidar nós pais, cuidarmos da nossa saúde mental para que a gente possa oferecer bons exemplos para os nossos filhos, que também, desde pequenininho, é importante ali estar... E esse momento dosado da brincadeira e do ócio também preserva a saúde mental das nossas crianças, Exato. tá? Porque elas também precisam, não é só uma coisa nossa, não. Que nem a gente fala, elas lidam com muito, que nem a gente já comentou, né? Elas lidam com muitas coisas. Às vezes, o dia a dia escolar pode ser pesado, às vezes uma situação de um bullying, alguma coisa nesse sentido, elas também precisam preservar a saúde mental. Então, o ócio, desde que dosado de forma correta, também não é um vilão, também não é algo que é um malefício, né? E muito pelo importante contrário. também a gente mostrar para as crianças que o momento do ócio, porque às vezes a criança é ligada, né, no 220, tá saudável, tá correndo, tá de um lado, tá do outro, e nós pais, às vezes a gente olha e fala, querido, vamos pro momento ócio agora, só um pouquinho, que também é saudável, mas só um pouco, depois volta para ativa. E mostrar que também é importante, também traz benefícios, dosar, né, o brincar, o momento ali do ócio, e com isso, acho que vai contribuir muito no desenvolvimento integral da criança, entender todas essas perspectivas, todas essas questões. Professor, tudo que é bom dura pouco e papo bom também dura pouco. A gente está caminhando para o final de mais um Por Dentro da Pós. Para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para o professor William, já de antemão agradecer a presença dele aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante em comemoração ao mês de outubro, Dia das Crianças, né? Falarmos sobre as nossas crianças. Então, obrigada, professora. Eu passo a palavra para você. Eu que agradeço, Joyce, por essa oportunidade de falar sobre um tema tão interessante e tão importante para nós. E como último recado deste programa, deixo a todos que estão nos assistindo, que tem uma criança em casa, que brinquem com as suas crianças, deixem elas brincarem, deixem elas correrem, caírem, se machucarem. Precisa disso para que ela entenda como é o mundo ao redor dela e para que nós possamos, né, promover de fato o desenvolvimento integral dessa criança e para que vocês, pais, ajudem nós, professores, a conseguirmos os melhores objetivos com ela. Isso aí. Eu também queria agradecer a presença, a participação aí de todo mundo que está nos assistindo, né? Gostaria de convidá-los aí, de repente você que é professor ou não atua na área da educação, a pós-graduação tem mais de 400 cursos em diversas áreas, então para você que é profissional de qualquer área, está pensando em fazer uma pós-graduação ou está recém saindo de uma graduação, já está pensando em engrenar e não parar no momento ócio, né, professor? Dar continuidade ou parar um pouquinho no momento ócio, mas voltar aí para ativa no estudo. Nós temos aí mais de 400 cursos em todas as áreas da pós-graduação. Visite o nosso site uninter.com/pós-graduação. Com certeza vai ter
algum curso aí que seja da sua área, que seja do seu interesse. Qualquer dúvida, nós lá da coordenação e os tutores, os professores, nós estamos à disposição. Eu me despeço, agradeço a presença de todos e até a próxima.